Eu já vi gente tendo que fazer mala para voltar pro Brasil porque não escutou isso que eu vou te falar nesse vídeo. E não é brincadeira. Quanto que custa um ano da sua vida? Você já parou para pensar nisso? Agora imagina você perder 2, 3, 4, 5 anos da sua vida porque você realmente deixou de prestar atenção nesses pontos essenciais da jornada de imigração. Então, o que eu vou falar nesse vídeo, eu sugiro verdadeiramente que você preste atenção, que pode mudar completamente a sua história aqui no Canadá. E eu já vi dezenas de brasileiros tendo que fazer as malas para voltar para o Brasil, depois de milhares de dólares de investimento e anos de vida aqui no Canadá. E o que eu vou falar nesse vídeo é justamente o que eu falaria para mim se eu tivesse no começo da jornada, se eu tivesse como voltar no tempo e poder reescrever a minha história, exatamente isso que eu faria. Agora, não tem como eu voltar no tempo, eu não tenho como recuperar os anos que eu perdi, mas você tem. Você tem como construir um planejamento de imigração muito melhor do que o meu. Então, se você realmente está disposto a morar aqui no Canadá, presta atenção nisso daqui. Primeira coisa, o pior conselho que você pode ouvir nesta jornada de imigração, e eu sei que tem gente que já vai começar a se revirar aí na cadeira, mas fica firme, porque o que eu vou falar aqui pode ser doloroso num primeiro momento, mas eu quero que você reflita sobre o que eu tô falando aqui. Porque o pior conselho que você pode receber de alguém, mesmo de pessoas que já estão aqui no Canadá, é: venha de qualquer jeito. Aqui no Canadá a vida se resolve. O importante é estar aqui, né? Quantas pessoas que pensam isso ou quantas pessoas que até já ouviram isso. A questão é de quem que você está ouvindo este conselho. Porque se a pessoa veio para o Canadá há 10, 15 anos atrás, saiba que a realidade que ela encontrou era uma realidade completamente diferente. Deixa eu te explicar. A economia mudou, o país mudou. Não sei se você lembra, mas 2020 teve uma pandemia. Isso aí acabou fazendo não apenas o Canadá, mas o mundo mudar. Então, a realidade de 10, 15, 20 anos atrás, ela não existe mais. Se você acreditar que basta você chegar aqui e que tudo vai ser resolvido, infelizmente as chances disso de fato darem certo, elas são muito pequenas. E com isso, meu amigo, você pode não perder apenas dinheiro, porque às vezes você fez um investimento de vir aqui para o Canadá acreditando que essa seria realmente a tábua de salvação da sua vida. Só que o dinheiro, às vezes a gente tem como recuperar. Anos de vida, anos que você fica tentando uma realidade diferente, anos de luta, isso não volta. Não tem como recuperar. E aí então que nós acabamos encontrando mensagens como essa, que são mensagens que eu consigo até compreender por que a pessoa escreveu isso. O que ela deve ter passado aqui no Canadá deve ter sido muito duro. Para a pessoa escrever isso, realmente a realidade que ela encontrou aqui no Canadá deve ter sido duríssima, mas esta não é a realidade para todos. Tem muita gente que se prepara, que realmente se planeja e que constrói uma realidade completamente diferente aqui no Canadá. São pessoas que conseguiram encontrar o Canadá que elas estavam buscando, mas não foi na loteria, não foi, não, vou chegar lá e tudo se resolve. Pode acreditar, essas pessoas realmente vieram sabendo o que elas iriam encontrar aqui no Canadá. Portanto, tome muito cuidado com o tipo de conselho que você acaba ouvindo. A sua base de preparação sempre precisa ser o quê? A sua realidade, o estilo de vida que você tem hoje, a sua realidade econômica de hoje, o seu nível de inglês de hoje. Porque se você colocar a sua base de planejamento como a realidade de outra pessoa que chegou há 10, 15 anos atrás, toma muito cuidado, porque pode ser que a realidade que você encontra aqui no Canadá seja mais difícil do que a que você criou na sua expectativa. Segundo ponto, coloque na sua cabeça: conseguir um trabalho no Canadá dá
trabalho. Se você não compreende como que é o mercado de trabalho do Canadá, minha gente, não sei se vocês pararam para pensar, mas é outro país, outra cultura, outro idioma, outra forma de ingressar no mercado de trabalho. Então, por vezes, você tem uma profissão que ela é regulamentada. Como que você acha que você vai conseguir emprego no Canadá? Muita gente não consegue nem mensurar no esforço que ela vai precisar desprender para ela conseguir um trabalho na área dela aqui no Canadá. Por que eu tô falando isso? Porque muita gente deixa para resolver as coisas quando chega aqui no Canadá, sendo que 75% do esforço que você poderia fazer para conseguir um trabalho aqui no Canadá, você já poderia ter começado do Brasil. Toda essa jornada para você conquistar um emprego aqui no Canadá, você poderia ter feito do Brasil. E assim, a sua vida, quando você chegar aqui, ela vai ser muito mais fácil. E não é incomum você encontrar pessoas que, por mais que elas tenham visto de trabalho, às vezes elas estão 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses no Canadá sem conseguir trabalho. Meu amigo, sabe o que acontece quando você fica 6 meses sem trabalho, sem ganhar em dólares canadenses? Sabe aquela economia que você fez por muito tempo no Brasil para você se manter por um tempo no Canadá? Pois é, ela se esvai rapidamente. É como se você abrisse uma torneira e o dinheiro tá aqui, ó, só escorrendo. Com a cotação de hoje, o real que você tem, ele precisa ser dividido por 4 e o custo de vida ele é mais alto. Então cada mês que você passa sem ganhar em dólar acaba sendo realmente um fardo muito grande, especialmente para os pais de família. Então quanto antes você se preparar para o mercado de trabalho do Canadá, melhor. Menos tempo você vai ter que ficar aqui no país gastando em dólar, mas pagando esta conta em reais. Esse é um ponto que você precisa levar em consideração. E hoje mesmo eu estava conversando com um casal de amigos, eles chegaram aqui no Canadá com a residência permanente, eram pessoas que acompanhavam aqui o nosso canal, chegaram aqui pela porta da frente, como eu costumo dizer, já vieram com a residência permanente, e ela falou assim: Lu, você sabe qual que foi a coisa mais importante que eu ouvi você dizendo sobre essa jornada de mercado de trabalho? Foi que quem chega preparado não precisa abraçar o entry level, porque essa pessoa chegou tão preparada que vale a pena ela aplicar para as vagas na área de trabalho dela, obviamente, desde que ela tenha conhecimento prévio, desde que ela tenha se preparado anteriormente. E assim foi com ela. Ela conseguiu ocupar exatamente a mesma vaga que ela fazia no Brasil, serviço público. Foi o primeiro emprego dela aqui no Canadá. Mas você acha que essa pessoa chegou aqui no Canadá achando que tudo iria se resolver simplesmente ou que ela se preparou ainda do Brasil? Pois é justamente isso. É possível sim você conseguir um trabalho na sua área, desde que você se prepare para isso. Mas, é claro, existe um esforço que você realmente precisa cumprir para você conseguir abraçar determinadas oportunidades. Nada vem fácil nessa vida. Então, se você deseja alcançar algo grande, o seu esforço também precisa ser proporcional a esse seu objetivo. Como diz aquela frase, né? É justo que muito custe aquilo que muito vale. E o terceiro ponto, e eu acredito que esse seja o mais importante de todos, se você começar a fazer isso desde agora, você não imagina o quanto que você vai estar facilitando a vida do seu eu do futuro. Porque muitas pessoas, infelizmente, elas não plantam hoje para colher amanhã. Ela só visualiza a colheita, mas ela não quer plantar. Então eu quero realmente te abrir os olhos para justamente isso, você colocar a primeira sementinha do seu plano Canadá. Que essa primeira sementinha lá na frente vai te proporcionar uma colheita que talvez hoje você nem consiga imaginar, porque não faz parte da sua realidade. Tem coisas que a gente não consegue nem sequer sonhar, porque a gente ainda não acessou aquela realidade, aquele ambiente. Só que se você plantar essa semente, lá no futuro você vai se agradecer. Lúcia, o que é isso? Estude o
idioma. Se você estudar o idioma de forma séria, metade dos seus problemas neste país estariam resolvidos. A maioria das pessoas hoje está sofrendo aqui no Canadá porque lá atrás, às vezes por medo, às vezes por ansiedade, às vezes até por falta de confiança em si mesmo, não estudou o idioma. Lúcia, como assim? Quantas pessoas que você conhece que por vezes escolheram o caminho do Pathway, que é aquele caminho do curso de inglês, para chegar aqui no Canadá como uma porta mais fácil, pensando, ah não, eu vou lá para estudar o idioma, e daí eu faço esse Pathway, o Pathway vai me ajudar a entrar no college, aí do college eu consigo trabalhar no Canadá, aí eu trabalho no Canadá e eu aplico para residência permanente, mas infelizmente a jornada nem sempre é linear. E a pessoa até às vezes optou por esse caminho porque ela não fez o teste de proficiência no Brasil. Se talvez ela tivesse se dedicado ao estudo do idioma, tivesse ao menos tentado fazer um simulado teste de proficiência, talvez a cabeça dela fosse se abrir, opa, é possível. E nós recebemos várias mensagens dos integrantes da nossa comunidade dizendo exatamente isso. Olha, Lúcia, eu não imaginava que eu iria tão bem no teste de proficiência. Eu posterguei várias vezes em fazer o simulado por medo. Às vezes o medo, o não acreditar em si mesmo, fez com que ela nem fizesse um simulado. Quantas coisas que às vezes por receio do resultado você deixou de fazer. E eu até quero te perguntar, você já fez qualquer simulado que seja do teste de proficiência? Seja honesto com você mesmo. Lúcia, não fiz porque meu nível é 0, comecei agora a estudar. Tenta. Ao menos tenta. Principalmente, eu digo isso principalmente para as pessoas que estão no nível intermediário. Por favor, faça isso por você. Apenas se coloque nesse cenário do teste de proficiência. Faça um simulado para você ver qual seria possivelmente a sua nota. Às vezes você está se jogando lá para baixo, está se jogando num CLB4, mas se você fizesse o simulado, você poderia ver que você estaria ali num CLB7. Caramba, o CLB7 já te abre portas de imigração, já te coloca num patamar completamente diferente. Só que você toma, por vezes, uma decisão de fazer um intercâmbio no Canadá, fazer um Pathway no Canadá, ou até mesmo fazer um college no Canadá, porque você não acredita no próprio potencial de estudar um idioma. E eu até quero aqui te propor algo diferente. Se você ainda não fez, é um teste, só para você realmente se colocar no cenário do que é viver em um lugar que fala inglês, por exemplo, que fala francês, por exemplo. Você já fez isso? De se colocar num ambiente de imersão? Peraí, deixa eu tentar conversar com alguém no idioma, deixa eu tentar ver como que é falar com alguém no idioma, só para ver como que eu me sentiria. Ah, Lúcia, eu ainda não estou preparado. Pois é. Se você acha que hoje você não está preparado sequer para conversar com uma pessoa em inglês, imagine você morar em outro país, onde todas as pessoas à sua volta só falam aquele idioma. Então me explica, por que você quer pagar para fazer um curso de inglês em outro país, se nem ao menos hoje você não está disposto a conversar com um nativo? Me explica. Por que você escolheria algo tão mais caro, que é um intercâmbio, que já é algo super faturado? Você estudar um idioma em outro país. Gente, isso é um investimento extremamente caro. E hoje em dia, de forma online, você consegue conversar com nativos, você consegue conversar com canadenses, você consegue conversar com franceses, você consegue conversar com pessoas do Quebec. Então faça o teste antes mesmo de você fazer esse investimento. Se você está pensando nisso, antes de você investir tanto, se coloque à prova. Tente conversar com os nativos para ver como que você se sairia, para você ver como que é essa exposição. Você consegue fazer isso de forma online, muito mais barato, sem qualquer risco. E eu te faço aqui o convite, não sei se vocês conhecem, e eu deixo de indicação porque o pessoal lá da nossa comunidade, eles falam bastante dessa plataforma, que é o Preply. É uma plataforma onde você encontra tutores nativos para você praticar o idioma com tutores de vários lugares do mundo. Então você encontra canadenses, você encontra americanos, você encontra australianos. Então você pode escolher o tipo de tutor que você quer e também
também o nível do idioma que você está. E o interessante dessa plataforma é que você pode praticar nela tanto o inglês quanto o francês. Então você escolhe o idioma. Na verdade, essa plataforma tem italiano, tem chinês, tem vários idiomas. Então você consegue se expor hoje mesmo. Tenta uma vez por semana. E o bom dessa plataforma é que você não tem o comprometimento de você fechar 1 ano da plataforma ou fechar 6 meses. Você pode comprar aulas avulsas. E esse é o meu desafio para você. Tente. Então até vou mostrar para vocês como que funciona essa plataforma, o Preply, que eu fiz uma simulação para eu começar a estudar pela plataforma. Eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona. Quando você clica no link para você conseguir agendar sua aula. Então olha só, eu vou colocar aqui que eu quero começar a estudar francês e que eu estou procurando professores de francês. Mas você pode escolher o idioma que você deseja. Então tem inglês, tem espanhol, tem francês, tem alemão, japonês, italiano, coreano, árabe, chinês. E aqui ele pergunta qual que é o objetivo, então você responde de acordo com a sua realidade. Quando que você pretende atingir esse objetivo? Eu vou colocar aqui as long as it takes, que é quanto tempo realmente levar. Aí o que está me inspirando nessa minha jornada para aprender a linguagem? Então vou colocar aqui que é realmente a questão de viagens, que é a questão cultural e, obviamente, né, personal challenge, que é o desafio pessoal. E aqui ele pede também quais outros tópicos que você gostaria de focar. Eu coloquei que é conversas em francês. Você pode escolher qual que seja a sua preferência. Então ele coloca aqui realmente algumas questões importantes. Tem aqui os testes de proficiência. Aqui tem algumas questões de acomodação, como, por exemplo, francês para pessoas que têm TDAH, tá? Não sei se vocês sabem, mas essa é a sigla do TDAH em inglês, então você pode selecionar isso também, perfeito? Mas eu coloquei aqui que para mim é só conversação em francês e falar aqui qual que é o nível, então já sei conversar um pouco em francês, quero melhorar o francês, pede qual estilo de professor que seria melhor para você, aí vou colocar aqui o tipo de professor que eu desejo, e aqui uma parte importante, de que país que você gostaria que o seu tutor fosse, né? Então você pode colocar apenas tutores franceses nativos, ou então se você quer conhecer, até pela questão cultural, não, só quero professores canadenses, então você também pode escolher dessa forma. E aqui ele pergunta qual outra língua que você gostaria que o seu tutor soubesse falar. Eu vou colocar inglês. Aqui a questão da disponibilidade, quais dias e horários você estaria disposto, você estaria disponível a realmente estudar. Coloquem aí a disponibilidade de vocês. Vou colocar nas quartas à noite, ele já dá alguma sugestão de horário. E aqui também o orçamento, até quanto que você pagaria para uma aula. Então você coloca ali qual que é realmente o seu budget, o seu orçamento para cada aula, né? Por 50 minutos de aula, informação bem importante para vocês. Então aqui ele colocou todas as informações que eu acabei mencionando e vamos lá, vamos dar uma olhada em quais tutores estarão disponíveis. Muito bem, baseado nas minhas respostas, ele trouxe aqui uma gama de tutores que eles são ali realmente do Canadá e que também falam o francês. Então, quando você coloca o mouse aqui, já até aparece o vídeo da professora. E essa daqui tá $6 a aula, esse daqui tá $10 a aula. E olha só, encontrei essa professora aqui, ó, que ela fala que ela é uma professora certificada de francês com 5 anos de experiência. E olha o ponto bem importante aqui, ó, job interview. Então, se tiver alguma pessoa que realmente está treinando para entrevista de emprego em francês, já deixo aqui essa professora de recomendação. $10 por 50 minutos de aula, ela tem 5 estrelas, tem 14 alunos ativos, então daria para realmente conhecer um pouquinho mais do perfil dessa professora para começar a estudar o francês. E apareceu uma mensagem bem importante aqui, que é: encontre o tutor certo, risco zero. Por quê? Se o primeiro tutor não for um match, você não gostar, você pode testar 2 mais 2 de graça. Então, risco zero. Se você realmente não gostar do tutor, você pode tentar outros 2 até você encontrar aquele tutor que realmente vai te acompanhar nessa sua jornada de estudos. Então, eu vou deixar o link em um comentário fixado aqui embaixo para você testar essa plataforma e ver como que é você falar o inglês, falar o francês
na realidade, com tutores nativos, para você começar a criar a sua própria imersão e fortalecer o idioma, porque esse é o principal pilar para qualquer pessoa que está pretendendo mudar de país. Quanto mais você aprender o idioma, mais você aprende da cultura daquele país. E você aprendendo o idioma, você aprendendo a cultura, você está facilitando a sua jornada de imigração. Por quê? Sem o idioma não existe adaptação, não existe conquistar uma posição melhor no mercado de trabalho. Na verdade, quanto mais você adia o seu estudo do idioma, mais você mesmo está se colocando em uma situação difícil, mais você está adiando as oportunidades que você poderia abraçar. Porque o idioma não é apenas uma ferramenta qualquer, ele é o acelerador de todas as suas áreas aqui no Canadá. A tua vida social, a sua profissão, a sua renda, a sua adaptação, tudo vai ficar melhor, a sua jornada vai ficar mais leve se você realmente começar a se dedicar de forma séria à evolução do seu idioma. E por que eu estou gravando esse vídeo? Porque eu recebi recentemente uma mensagem que, assim, foi dolorosa de ler. Tem muita gente que, infelizmente, já está aqui no Canadá, sabe que pode melhorar de vida, mas que, infelizmente, está adiando a decisão de melhorar o idioma. Então, que essa mensagem não chegue apenas nas pessoas que ainda estão no Brasil se preparando para chegar aqui no Canadá, mas também as pessoas que estão aqui no Canadá. Pisar os pés neste país, estar morando aqui, infelizmente não basta. Nós temos que nos esforçar para realmente nos adaptarmos ao país se nós quisermos ficar aqui. Tem gente que quer permanecer, tem gente que não quer fazer as malas, não quer perder um investimento de milhares de dólares e anos de vida que já empregou neste país. Essas pessoas querem ficar. E às vezes a distância entre você ter que fazer as malas e permanecer é justamente o idioma. Por isso que este é o conselho que eu daria para todas as pessoas. Existe algo, eu costumo brincar com o pessoal ali da comunidade, existe algo que é o primeiro passo, que é o tal do passaporte. Se você ainda não tem um passaporte, infelizmente, amigo, você só está com um sonho na cabeça. Você ainda nem sequer deu o primeiro passo, que é realmente fazer o passaporte. O segundo principal passo é a dedicação ao idioma. E depois, construir um planejamento realista, um passo a passo, para que você realmente consiga estruturar esse sonho que está na tua cabeça em um mapa. E esse mapa realmente vai te levar a alcançar o seu objetivo. Porque, infelizmente, as pessoas às vezes sonham tempo demais e quando vem uma promessa muito fácil na internet, a pessoa se agarra naquela promessa. E aí que ela entra em golpe, e aí que ela acaba se frustrando, porque a pessoa sonhou por muito tempo, planejou por pouco tempo e viu, já cansada, uma promessa, aí ela se abraçou a isso. Cuidado. Novamente, é justo que muito custe aquilo que muito vale. A imigração mudou a minha vida. Eu adoro morar no Canadá. É óbvio que a vida que eu tenho hoje, ela é fruto de todos os meus esforços. Cometi muitos erros, quem acompanha aqui o nosso canal sabe de toda a minha jornada. Já moro aqui há mais de 7 anos e o que eu tento passar nesse canal é justamente os meus aprendizados, para que vocês não precisem passar pelo que eu passei e pelo que centenas de famílias de brasileiros estão passando aqui no Canadá. Então, torne a sua vida do futuro mais fácil, começando a pegar essa sementinha e plantando ela hoje, que é começando o idioma. Então, o desafio está lançado, quero ver quantas pessoas que vão realmente começar essa jornada de melhora do idioma. Vou deixar o link do Preply em um comentário fixado aqui embaixo e se você gostou dessa dica, gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui para nós. É assim que o YouTube compartilha os nossos vídeos por aqui e se você é novo no canal, considere se inscrever, basta você clicar no botão aqui embaixo e você se tornará um inscrito do canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!